E associações de setores produtivos lançaram uma campanha em apoio à reforma tributária. Os detalhes na reportagem agora de João Vitor Rocha. Diversas confederações de setores produtivos lançaram uma campanha em apoio à reforma tributária. Nomeada de O Brasil Não Pode Errar na Reforma Tributária, a CNA, CNC, CNT, CN Saúde e CNCOP argumentam que essa proposta é fundamental para viabilizar o crescimento econômico mais sólido no Brasil. No documento oficial da campanha, as confederações ressaltam que os setores produtivos empregam 41,7 milhões de trabalhadores e representam quase 60% da economia nacional. As entidades defendem que não faz sentido reduzir a carga sobre bens nacionais e importados para aumentar sobre os alimentos e serviços. Argumentam ainda que é preciso adotar diferentes alíquotas e novos tributos que se aproximem das realidades atuais de cargas incidentes sobre os respectivos setores, bem como considerar as particularidades dos seus diferentes sistemas de produção. As confederações afirmam que, se prevalecer a ideia de alíquota única para bens e serviços, haverá um pesado aumento de impostos sobre setores estratégicos no Brasil. As confederações afirmam que, abre aspas, considerando que a população nacional está concentrada nas classes C, D e E, se a carga tributária de impostos sobre o consumo subir 25% ou mais, os brasileiros teriam menos acesso aos serviços e alimentos. E continua, haveria um forte aumento da informalidade. A reforma tributária destruiria parte importante do setor produtivo existente. Fecha aspas. As entidades encerraram o documento pedindo que se busque consenso em relação à proposta de reforma tributária. E ainda as diversas confederações do setor produtivo, incluindo a Confederação Nacional da Agricultura, informaram que, se prevalecer a ideia de alíquota única na reforma tributária, haverá aumento generalizado. Alimentos, planos de saúde, transportes, habitação e mensalidade escolar poderão ter mais de 22% de aumento. Os medicamentos deverão aumentar em mais de 38%, com uma alíquota única para bens e serviços, segundo esse comunicado das diversas confederações do setor produtivo. Pois é, Amanda, os setores já vêm se posicionando para essa possibilidade da aprovação da reforma tributária. Agora, é preciso ceder? De que maneira essa discussão vai começar depois do arcabouço fiscal? Essa discussão está esquentando bastante. Ontem esquentou mais com esse comunicado público divulgado na imprensa. Quando a gente fala de setor produtivo, são principalmente representantes do setor agropecuário e de serviços que temem ter uma majoração das alíquotas, dos impostos que terão que pagar. Aliás, nós temos tido várias entrevistas ao longo dessas semanas aqui no Jornal da Manhã que têm mostrado isso com muita nitidez. O setor, a indústria está de um lado, porque acaba pagando mais impostos, dada a cumulatividade na cadeia, e tende a se beneficiar mais de uma reforma tributária. E, por outro lado, os setores agropecuário e de serviços defendem os seus próprios interesses e temem em pagar mais impostos, porque teriam um único imposto de valor agregado, o IVA, ou então o IVA dual, separando os impostos federais, e outro englobando impostos estaduais e municipais, que chegaria próximo de 25%, pelo que se fala nos bastidores. Hoje, serviços e agro pagam muito menos impostos e empregam muito, empregam muita mão de obra. E, portanto, eles defendem uma alíquota diferenciada para os setores, dependendo da mão de obra que empregam, da representatividade que tem, e com essa defesa principal. Olha, isso vai acabar batendo ali no bolso do consumidor, principalmente no bolso do mais pobre, que vai aumentar os impostos da cesta básica, os impostos dos medicamentos. Então, eles defendem que eles tenham uma alíquota diferente, ou então que pelo menos alguns setores sejam poupados desse aumento de alíquota, tenham uma alíquota diferenciada. Daqui a pouco teremos, acho que, uma entrevista aqui com o representante do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Poderemos endereçar, inclusive, esse questionamento a ele, porque parece que vai ser uma briga boa no Congresso. Beraldo, a importância da reforma tributária parece ser unânime, mas a discussão está garantida, principalmente entre os setores que querem cada um proteger o seu. É importante que essas manifestações aconteçam agora para serem incorporadas à discussão.
Mas o fato é que a reforma tributária, ela precisa produzir um resultado de ampliação da base de pessoas, de pagadores de impostos. E como é que você faz isso? Criando regras que sejam simples, que seja fácil você pagar o imposto, que você pague o justo e com isso você incentiva a mais pessoas entrarem no universo da economia formal, abrindo as suas empresas, ampliando as suas contratações, expandindo as suas fábricas, as suas lojas, os seus escritórios. O problema é que a gente tem no Brasil uma Receita Federal que foi preparada, ela foi formada para se justificar com a sua própria burocracia. A reforma tributária exige, para que ela tenha eficiência e melhore o ambiente de negócios no Brasil, ela exige que a Receita Federal tenha uma nova vocação, que é de orientação, de facilitação da vida do pagador de impostos. E não, eu tinha dito mais cedo, nós temos no Brasil imperando aqui a lei da má-fé, né? Parece que todos os contribuintes estão de má-fé, e isso tem que mudar radicalmente. Por isso, eu sou da opinião de que essa reforma tributária ela tem que vir acompanhada de uma nova vocação para a Receita Federal, que é estar ao lado do contribuinte, orientando e garantindo que os impostos sejam arrecadados de forma correta, de forma simples e em alíquotas que estimulem a atividade econômica e não restrinja, como é a preocupação de boa parte dos atingidos por ela.